Capítulo 9 do livro do profeta Isaías diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ele envileceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu multiplicaste a nação, mas não aumentaste a alegria. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara do seu ombro, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todas as batalhas de quem guerreia é com ruído, e as roupas rolavam no sangue, mas elas serão queimadas, servirão de combustível para o fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e caiu ela em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e com altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas tornaremos a edificar com cantaria. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os subsistiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os inimigos de Rezim e ajuntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por trás os filisteus, e com a boca escancarada devorarão Israel. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas a sua mão está ainda estendida. Contudo, o povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. E assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina a mentira, esse é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, nem dos seus órfãos e viúvas terá misericórdia, porque todos são hipócritas e malfeitores, e toda boca fala doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda a sua mão está estendida. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devorará os cardos e espinhos e se acenderá no emaranhado da floresta, e subirão ao alto expressas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos se escureceu a terra, e será o povo como combustível para o fogo, ninguém poupará seu irmão. A bocanha direita e ainda tem fome, devorará a esquerda e não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e eles juntos estarão contra Judá. Nem com tudo isso cessou a sua ira, antes ainda está estendida a sua mão. O capítulo 9 do profeta Isaías vai falar sobre a rebeldia do povo, as más consequências do pecado. Ah, mas como assim? Eu não sei o que é pecado. Muitas vezes nós não conhecemos o que são pecados. Muitas vezes nós desconhecemos o significado de pecado, de pecar contra Deus, de transgredir um princípio, de infringir algo que Deus estabeleceu. Quando nós compreendemos que o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso que nos fez e nos criou,
estabeleceu limites, estabeleceu regras, estabeleceu condutas que nós precisamos ter para que possamos herdar a vida eterna, para que possamos buscar a nossa salvação no Filho de Deus. E como nós vamos buscar isso? Através do que Jesus fez, do que Yeshua fez, do que o Cristo fez. E por isso nós entendemos e compreendemos que essa promessa da vinda do Messias, ela é poderosa para as nossas vidas, porque o Senhor, ele nos deu Yeshua para que nós pudéssemos compreender que somente Deus é santo e não é outra pessoa, não é outro que pode fazer com que isso seja exterminado, porque a palavra de Deus não vai passar, tudo vai passar. O céu vai passar, a terra vai passar, todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E quando nós compreendemos que essa palavra é a única palavra de vida, é a única palavra que transforma, é a única palavra que nos gera vida dentro de nós. E quando nós estudamos essa palavra, nós compreendemos que não há outro fora Yeshua. Podem se levantar profetas, podem se levantar pastores, podem se levantar líderes, reis, príncipes poderosos. Não há outro que tenha o poder de Deus na sua vida. Não há outro, fora dele não há. E quando nós entendemos e compreendemos isso, nós nos fortalecemos diante do juízo sobre Israel, porque o Senhor ama a terra de Israel e é por isso que o Senhor vem com juízo sobre essa terra. Por isso que o Senhor fala na palavra dele que os sírios virão para ferir Israel, que os filisteus virão para devorar Israel. E porque os inimigos se levantam, porque o Senhor quer levantar Israel. O Senhor quer tirar Israel do pecado. O Senhor quer tornar Israel terra santa para que todos vejam a plenitude do Senhor sobre essa terra. O Senhor quer que nós voltemos os olhos a Israel, a terra de Israel, que nós contemplemos e oremos por Israel, porque aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem Israel serão amaldiçoados. E nós precisamos orar por Israel, nós precisamos abençoar Israel, nós precisamos declarar vitória sobre Israel, nós precisamos declarar vida em Israel, nós precisamos declarar Yeshua em Israel, porque é assim que o Senhor vai livrar aquele povo do pecado, o povo de Israel. E o povo de Israel que foi espalhado nos 4 cantos do mundo serão juntados. Muitos saberão da sua descendência, da sua genealogia, porque muitos vieram do povo de Israel. Se você é perseguido, humilhado e não entende o que acontece, porque tantos te perseguem, por tanta humilhação, porque tanta luta, tanta dor, talvez você seja do povo de Israel. E por isso nós precisamos buscar cada vez mais. Buscar a verdade que está na palavra, entender os preceitos, conceitos dessa palavra, entender os princípios, mandamentos do Senhor, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Porque a nossa queda, ela traz grande destruição. A nossa queda, ela traz as consequências. E nós não queremos viver as consequências, mas nós precisamos passar pelas consequências para aprendermos a não praticar mais as obras do pecado. Porque antes, quem pecava já morria. Mas o Senhor deu uma oportunidade para aqueles que se arrependem. Através do sacrifício de animais, existia-se o arrependimento e existia-se o perdão. Era a expiação do pecado. E o Senhor nos deu Yeshua para expiar os nossos pecados.
E quando nós entendemos que Yeshua expiou os nossos pecados e hoje nós podemos nos arrepender e falar para Deus que o nosso sacrifício é Yeshua, o Senhor ouve aqueles que têm o coração quebrantado, que não querem mais fazer errado, que não querem mais praticar as obras do pecado, mas querem se santificar, que querem ter uma vida de felicidade, uma vida reta, uma vida pura, uma vida santa diante de Deus. E todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Que o Senhor abençoe você com essa palavra, que edifique o seu dia, que edifique a sua fé. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.